Olá, meu irmão, minha irmã. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe o teu dia nesse sábado, né? A igreja dedica a Nossa Senhora, que Nossa Senhora nos inspire, como inspirou Santa Escolástica. Hoje é o dia dela. A igreja faz memória de Santa Escolástica de Núrcia, a irmã de São Bento. Olha que coisa linda. A irmã de São Bento, ela viveu entre 480 e 543, viveu 63 anos, não é? Foi a primeira monja, não é? Foi a primeira monja beneditina, junto com o irmão, vidas santas. Então a gente se alegra como igreja com essa memória bonita que hoje nós trazemos de Santa Escolástica, a grande Santa Escolástica beneditina. Dia de rezar então pelos beneditinos, pelas beneditinas em especial, aqui em Salvador, nosso mosteiro do Salvador, lá em Coutos, as queridas irmãs beneditinas, na vida contemplativa, no trabalho silencioso, na vida orante, mas também num comprometimento social muito grande, uma obra de caridade, mais de 400 crianças ali são atendidas. E a gente então também com os monges beneditinos aqui do Mosteiro de São Bento, o mais antigo mosteiro das Américas, não é? Fundado aqui em Salvador, maravilhoso, um lugar incrível. Então, nosso carinho, nossa amizade a todos os monges e monjas, a toda a vida contemplativa, pulmão da igreja, né? Pulmão da igreja. Graças a Deus, rezando por nós que estamos na vida apostólica. E nesse dia vamos, como Maria, com Maria, ficar no cenáculo à espera, com os apóstolos à espera do Espírito Santo, pedindo a efusão do Espírito Santo de Deus para que nos ajude a bem viver esse dia, a contemplar a palavra, a meditar a palavra, a rezar com a palavra e a buscar viver a palavra, né? Transformar a palavra em vida, fazer da nossa vida, como dizia São Francisco, aquele talvez único evangelho que algumas pessoas podem ler. Somos nós, a nossa vida, os nossos atos, as nossas palavras, o que nós vivemos. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude nesse dia, nesse momento de oração. É um momento de oração. Que o Espírito Santo de Deus venha em nosso socorro, nos acompanhando, nos iluminando, fazendo com que esse momento seja frutífero. É Ele que cuida da terra do coração da gente, para que a palavra encontre ressonância nessa terra do nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o primeiro, os versículos de 1 a 10. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no caminho. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, aqui nós estamos diante de uma situação muito concreta e também de uma situação muito parecida com a dos nossos dias. Naquele momento, como nos nossos dias,
existia uma multidão sem ter o que comer. A fome é muito concreta, não é abstrata. A fome, como dizia Betinho, né, tem pressa. Quem tem fome tem pressa. A fome é uma realidade que a gente possivelmente não imagina. Acredito que nenhum de nós, eu não faço ideia do que seja sentir fome. E olha que vez por outra a gente diz, nossa, estou morrendo de fome. A gente não sabe. Oh, meu Jesus, a gente não sabe o que é morrer de fome. A gente não sabe o que é abrir a geladeira e não ter nada, ou abrir o armário, ou abrir a panela. A gente não sabe o que é ter fome. A fome dói. A fome desespera. A fome mata. E Jesus tinha consciência disso com aquelas pessoas. Se eu despedi-las, se eu mandá-las embora, elas vão desmaiar pelo caminho. Tem gente que efetivamente desmaia de fome. E os discípulos fizeram o que nós também muitas vezes fazemos. Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Está difícil, está impossível. Está muito complicado, não tem como. Não tem comida que dê conta. Mas eles tinham 7 pães. 7 é um número muito importante na linguagem bíblica. Se lembra quantas vezes devemos perdoar? Não apenas 7, mas 70 vezes 7. Se lembra quantos são os dons do Espírito Santo? 7. 7 significa plenitude. Ou seja, temos todas as possibilidades em potência de saciar a fome. Basta transformar essa potência em ato. Temos todas as possibilidades de acabar com a fome do mundo. Há poucos dias saiu a notícia dolorosa de que com os gastos de um ano de guerra, da guerra na Ucrânia, seria possível acabar com a fome na África. Quer dizer, nós temos toda a potência, nós temos 7 pães. Temos em potência toda a possibilidade de acabar com a fome. Basta colocar em comum, basta priorizar, basta escolher as prioridades certas. Finalmente basta ter um coração misericordioso, se compadecer de quem tem fome. E naturalmente o milagre acontece, ou extraordinariamente o milagre acontece. Quando o amor fundamentado, alimentado, sustentado no amor de Cristo, faz com que coloquemos as nossas potencialidades em comum, o milagre acontece. Quando cada um abre do alforge da sua vida, porque primeiro abriu o seu coração, o milagre acontece. E todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Sim, meu irmão, minha irmã, tem como alimentar. É possível saciar de pão aqui nesse deserto da história. Nós temos todas as possibilidades. Basta que o nosso cristianismo não seja retórico, basta que a nossa vida seja partilha, basta que de fato acreditemos na força da partilha, da solidariedade, da fraterna união. Basta que todos nos coloquemos a serviços e assim, sem dúvida alguma, a fome será debelada. Peçamos a Deus. E hoje eu queria falar só da fome do corpo, viu? Talvez você esperasse um pouquinho que eu falasse da fome da alma, da fome do espírito, mas hoje meu coração pede para falar da fome do corpo, dessa fome que dói, dessa fome que mata, dessa fome que desespera, que desencanta. Porque hoje, como há 2000 anos, é preciso ter compaixão da multidão faminta. Tenho compaixão dessa multidão, disse Jesus. Tenhamos compaixão da multidão. Que assim seja e que Deus nos ajude. Ele mesmo te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.